Você conhece alguém ou você já sofreu bullying? Difícil, né? Eu sou Antônia Burke, sou educadora socioemocional aqui no ProEnem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e ajudar vocês a entenderem o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em sociedade. Para isso acontecer, a gente precisa fazer com que tenha menos bullying, menos agressão e menos violência de um modo geral. Vamos entender o que é o bullying? Bom, então vamos entender primeiro o que é o bullying. A gente fala tanto sobre bullying, mas no fim das contas, quando a gente pergunta para as pessoas, tá, mas o que é exatamente? De que se constitui o bullying, né? Que tipo de violência é essa? E realmente é complexo, né? Porque a gente às vezes acaba falando muito sobre bullying, mas não entende a base do problema, o que é que está por trás. Então vamos começar com uma pergunta bem objetiva e bem direta, com uma definição objetiva e direta também. O bullying é um comportamento repetitivo de intimidação. Ou seja, é quando uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto, porque um adulto também pode passar por bullying, né? Mas normalmente isso acontece com crianças e adolescentes, mas então quando eles passam por violências, né? Por intimidação, quando eles se sentem o tempo inteiro acuados, infelizes, tristes, em estado de alerta o tempo todo, né? E a gente sabe que o lugar em que mais acontece casos de bullying é na escola, né? E aí a gente tem tipos de violência que eu acho importante a gente definir aqui nesse vídeo também, que são violência física, que são as agressões físicas, né? Então chute, soco, pontapé, beliscão, né? A gente tem a violência psicológica, que se constitui de ameaças. Então, sabe, por exemplo, quando você tem uma pessoa que você teme, uma pessoa de quem você tem medo, pode ser até uma pessoa da sua família. Quando você é criança, que a pessoa só te olha e você já fica tenso, já fica com medo, isso é um tipo de violência psicológica, né? É quando a pessoa te faz acreditar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com você. Você pode sofrer alguma coisa. A gente tem a violência moral também. A violência moral ela é a que ataca a moral. Então, ficar o tempo todo dizendo você é burro, você é chato, ninguém gosta de você, não sei o que você está fazendo aqui. E aí tem, lógico, tem a violência patrimonial, que é quando a pessoa pega pertences seus e destrói. Na escola, por exemplo, pegar uma mochila, jogar alguma coisa em cima, quebrar lápis, né? Isso também é um tipo de violência. Então, o bullying se constitui de um comportamento mesmo repetido em que a pessoa fica sempre intimidada. Tem um alvo, né? Tem um agressor ou vários agressores e um alvo, né? E até vários alvos também, né? Um grupo de crianças, por exemplo, pode sofrer bullying de outro grupo de crianças, pode acontecer. Mas vamos falar aqui de casos específicos, né? Individuais. E o bullying tem consequências, né? Claro. Se você está o tempo todo em estado de alerta, se você está o tempo todo com medo, tenso, o que isso gera em você? O que isso gera na sua mente, no seu comportamento? A gente tem algumas consequências aqui. Primeiro, problemas emocionais de toda a ordem, né? Inclusive problemas físicos. Tem pessoas que começam a vomitar, a sentir enxaqueca muito forte, a desenvolver doenças de pele, gastrite, úlcera, várias doenças físicas que aparecem porque a pessoa está tão tensa, está com tanto medo, está tão acuada que ela somatiza e isso se reflete no corpo físico, né? Baixa autoestima, claro, né? Se tem alguém o tempo todo dizendo que você é burro, que você é chato, que ninguém gosta de você, deixando você com medo, claro que em algum momento isso vai se refletir na sua percepção sobre você mesmo, né? Ansiedade, mesma explicação. Se tem o tempo inteiro alguém te violentando ou se você está sempre com medo de ser violentado, é natural que você fique ansioso. Porque, claro, você sabe que a qualquer momento alguém vai te beliscar, vai te bater, vai te xingar, vai te expor, né? Tem gente, por exemplo, que sofre bullying por exclusão. Um grupo de pessoas ou uma pessoa só determina que aquela pessoa ali vai ficar excluída. Normalmente um líder, né, um líder de turma, um líder do grupo, determina que aquela pessoa vai ser excluída e ninguém vai falar mais com ela. Vocês imaginam o tamanho desse problema, o tamanho do problema de autoestima que a gente cria numa criança ou no adolescente quando isso acontece? É enorme, né? E é claro que isso vai gerar ansiedade
E no fim das contas, é tudo, principalmente quando a gente está na escola, é tudo sobre pertencimento. Você tem que se sentir pertencente para estar bem, para estar feliz naquele lugar. E se você não se sente pertencente, você pode chegar a consequências graves. Não significa que uma pessoa que sofreu bullying vai chegar nesse ponto, mas uma consequência possível, principalmente quando ninguém observa que essa criança ou esse adolescente está sofrendo bullying, é o suicídio. Ou, né, e aí, enfim, não tem mais o que fazer. Né? Se ninguém observou, se a pessoa estava sendo violentada o tempo todo, a gente vai acabar tendo uma tragédia. Tá? Porque a pessoa não se sente pertencente àquele espaço e ela diz, para que eu preciso estar viva? Para que eu preciso estar aqui? Já me convenceram, né, de que eu sou burro, de que eu sou feio, de que eu sou chato, de que eu não mereço o amor de ninguém, de que eu não pertenço a lugar nenhum. Então, para que eu vou continuar no mundo? E o suicídio é um tabu muito grande, né? A gente não fala muito sobre o assunto, mas a gente precisa falar. Porque os números vêm aumentando com o passar dos anos, é um problema de saúde pública e a gente precisa ter consciência das consequências que um comportamento nosso agressivo, intimidador, podem causar em outra pessoa, tá? Inclusive, por conta disso, em 2024, o bullying passou a ser crime. E aí você me pergunta, tá, Antônia, mas o que isso muda? Aí eu vou botar aqui uma opinião muito minha. Tá? Acho que não muda muita coisa por enquanto. Tá? É uma lei muito nova, as escolas ainda não sabem muito bem como lidar com essa lei, é uma coisa que a gente está aprendendo, mas já é um avanço muito grande o fato de a justiça entender que um crime, que um comportamento como o bullying é crime. Por quê? A questão é, as pessoas vão respeitar isso? As pessoas vão cumprir? De fato vão denunciar? Como é que vão denunciar, né? Se a gente vê tantos casos hoje em dia, e ao longo das últimas décadas aí, de pessoas que só contam que sofreram bullying fazendo análise, fazendo terapia, quando já estão adultas. Então, acho que precisa ter ainda um incentivo muito forte para crianças e adolescentes denunciarem quando estão sofrendo bullying. Mas se elas estão sempre acuadas e sempre com medo, se não tem ninguém na escola, por exemplo, que está dizendo, olha, pode contar pra gente, se não tem ninguém na escola observando, vendo como é que os outros estão se comportando em relação à vítima, né, do bullying, faz muito pouca diferença ter se tornado crime. Mas a gente espera que isso mude nos próximos anos. E aí eu acho que é importante a gente falar também sobre isso aqui. Como é que a gente identifica que alguém está sofrendo bullying? Primeiro é mudança no comportamento. Então, por exemplo, perda de interesse. A criança gostava muito de futebol e de repente fala, eu não quero mais ir para futebol. Eu não gosto mais disso. Eu não gosto mais desse desenho. Por que não gosta mais do desenho? Às vezes pode ser só uma questão de que ela amadureceu. Não significa necessariamente que ela está sofrendo bullying. Mas se há uma desconfiança, é bom perceber. Será que não teve ninguém que falou assim, esse desenho é de criança, esse desenho é bobo. E aí a criança diz, eu não gosto mais. Ou, por exemplo, o próprio futebol. Se a criança está sendo excluída no futebol, ou adolescente também, sendo excluído, está sendo xingado o tempo todo, ele vai dizer, eu não gosto mais de futebol. Entende? Que isso é uma defesa do nosso cérebro. A gente diz, eu não gosto mais, eu não quero mais, porque eu não quero mais sofrer aquela violência. Então, mudanças no sono e na alimentação. Então, crianças ou adolescentes que começam a ter pesadelo, que começam a ter insônia, ou que passam o dia inteiro dormindo, né? Porque tem gente que às vezes entende, eu, por exemplo, sou assim, se eu tô muito triste, eu tenho vontade de dormir o dia inteiro. Tem gente que fica insone. Então, se muda radicalmente, sem nenhum motivo aparente, a relação da criança ou do adolescente com o sono, isso pode ser um comportamento a se observar. Na alimentação também, se passa a comer muito compulsivamente, ou se passa a não querer comer mais, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente gordofóbica, então muitas vezes o bullying vem por questões físicas. Então, tem crianças e adolescentes que desenvolvem transtornos alimentares por conta de bullying. Então, se a criança está sendo chamada de gorda, de feia, falando que o corpo dela é feio, a criança começa a não querer mais comer, porque ela entende que a comida faz com que ela sofra essa violência. Na verdade, não. São os agressores que fazem com que ela sofra violência, e não a comida. Tá? Então, criança, principalmente, que começa a ficar tensa ou começa a ficar agressiva na hora de ir para a escola, começa a chorar na hora de ir para a escola, tudo isso precisa ser observado. Tá? E aí,
a gente precisa falar também, para encerrar, sobre os principais agentes de atuação, né? Quem é que pode atuar em casos de bullying? E a resposta é todos nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade em casos de bullying, tá? Primeiro, a família. O que a família pode fazer? Primeiro, a família tem que observar. A família tem que ficar de olho. Tanto se o seu filho, né, ou a criança, adolescente daquela família, está sofrendo bullying, ou pode estar sofrendo bullying, e também se ela está praticando bullying. Porque às vezes a gente tem gente que até hoje fala assim, porque bullying não existe, bullying é mimimi, bullying é frescura, antigamente não tinha essas coisas, no meu tempo nem existia essa palavra. Só não existia a palavra, né? Porque o comportamento sempre houve, e é por isso que a gente evolui. Antigamente era muito melhor. Por que era muito melhor? Porque a gente sabe, a gente vê adultos aí até hoje, que são de gerações anteriores, que sofrem profundamente e carregam as consequências de terem sofrido bullying durante a infância e a adolescência. Então, não tem lógica, né, a gente dizer que antigamente era melhor. Que bom que hoje a gente tem uma palavra para definir esse comportamento, mas a gente precisa, não adianta ter só a palavra, a gente precisa estar atento para perceber se as nossas crianças e adolescentes estão ou sofrendo ou praticando bullying. E por que estão? Aí, para isso, precisa de uma parceria muito forte com a escola. A escola talvez seja o principal agente de atuação em casos de bullying. Porque a criança passa ali 5, 6 horas dentro da escola, é onde ela tem as maiores relações, as pessoas, os educadores têm uma visão mais longitudinal das crianças, ou seja, eles conseguem observar muitas delas ao mesmo tempo, então perceber a diferença de comportamento entre uma e outra, né? Como está a relação, como está o convívio. Por exemplo, inspetores de escola são excelentes pessoas para identificar casos de bullying. Então, por que eles não recebem treinamento para isso em muitas escolas? Então, todo mundo, toda a comunidade escolar precisa estar atenta a casos de bullying. Aí, quando eu digo toda a comunidade escolar, isso significa professores, gestores, colaboradores, por exemplo, recepção, cantina, portaria, inspetoria. Todo mundo precisa ter treinamento e formação para identificar casos de bullying. E não só identificar, né? Mas como é que a gente atua? Tem que ter protocolo. Então, chama a família do agressor, chama a família de quem está sofrendo bullying, tenta entender as questões. A gente tem uma sensação, às vezes, de que a escola ela tem que só punir. E a escola não está aí para punir, a justiça está aí para punir. A escola está aqui para educar. Então, a gente precisa ter também ações preventivas. Não adianta a gente só falar de bullying em sala de aula. A gente precisa ter, por exemplo, um programa socioemocional que debata não só especificamente o bullying, o cyberbullying, mas também que fale sobre a base do problema. Então, sobre respeito, sobre autocuidado, sobre preservação, sobre vários assuntos que levam ao bullying. Eles têm que saber definir os tipos de violência, entender quando é brincadeira e quando não é. Tudo isso precisa ser explicado na escola, tá? E aí a sociedade, claro, né? Primeiro a gente abandonar esses discursos de que o bullying é bobeira, que é só brincadeira, que as crianças têm que se entender. E também consumir conteúdo, né? Se informar sobre o assunto, mas principalmente não se omitir. Se nosso filho, nosso irmão mais novo, enfim, qualquer criança ou adolescente do nosso convívio, a gente percebe que está praticando ou sofrendo bullying, a gente não pode se omitir. A gente precisa entrar em contato com a escola, entrar em contato com a família, né? Para salvar mesmo aquela criança dessas consequências que eu falei aqui, porque elas são muito, muito mais comuns do que a gente imagina. E eu acho que, por fim, um grande agente de atuação é a mídia. Se a gente falasse mais sobre o assunto, se a gente debatesse mais o assunto, se aparecesse em novelas, em séries, em filmes, né, de uma forma responsável, de uma forma cuidadosa, talvez a gente tivesse menos problemas, né? A gente sabe o quanto que a mídia influencia quando ela quer, tá? E aí, você já passou por alguma coisa assim? Você conhece alguém que está passando por bullying ou que você desconfia que está passando por bullying? Uma criança da sua família, um adolescente que convive com você? Se você achou pertinente, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e, acima de tudo, se você for a pessoa que está sofrendo bullying, que está se sentindo violentada, peça ajuda.
Converse com um adulto responsável, com um familiar, procure alguém na escola, um professor. Só não fica calado. Porque quanto mais a gente fica calado, mais a violência chega perto da gente, porque a gente não tem como se proteger, a gente está vulnerável. Tá? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Quando a gente pede ajuda, a gente está cuidando da gente. Isso é o autocuidado. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, pessoal!